Fala galera, seja bem-vindo aqui ao canal do Vale Concurso. Um prazer estar com você aí, você que está aguardando esse concurso da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Vamos falar um pouco sobre a matéria de direitos humanos. Matéria essa que com certeza estará nesse edital da FUMARC. Então você que está vendo esse vídeo antes da publicação do edital, a gente vai se baseando conforme os últimos editais. Todos eles vieram cobrando direitos humanos. Se você estiver assistindo depois do edital, se não tiver mudado nada, segue esse vídeo e eu vou dizer no comentário aqui abaixo, na época que o edital saiu, olha, não mudou nada, segue a mesma coisa, então não vou nem gravar um novo vídeo, beleza? O que acontece, pessoal? Vejo muito a galera falando assim, olha, o edital da Polícia Civil não é tranquilo, tem ali língua portuguesa, medicina legal, informática, tem direitos humanos, como se direitos humanos fosse uma matéria pequena. Talvez você está muito acostumado a estudar para a polícia penal, polícia militar, que cobra-se pouco de direitos humanos, principalmente a PMMG, que cobra apenas a DODH e a Convenção Americana, ou até concursos de guarda municipal, que não cobra muita coisa. Aqui, pessoal, a realidade é muito diferente. A FUMARC, ela é uma banca, a FUMARC é a banca da Polícia Civil, né, fez os últimos concursos e fará esse novo concurso da Polícia Civil. Os direitos humanos da FUMARC, ele é muito extenso. Não é à toa que, se você perguntar aí aos que já fizeram o concurso da Polícia Civil, sem dúvidas, direitos humanos foi uma das matérias mais difíceis, foi um grande peso para as pessoas que fizeram este último concurso. Primeiro, porque às vezes é uma matéria, em alguns pontos, complicada, muito subjetiva, muita doutrina, muita teoria, e por outro motivo também, porque muitos não estudam o que realmente deve ser estudado. Então, por esse motivo, nós fizemos aqui essa aula, né, no intuito aí de trazer para você o que realmente estudar nas matérias de direitos humanos. Bacana? Então, deixa aí o seu like, se inscreve aqui no canal para você continuar por dentro de tudo que acontece no mundo dos concursos, principalmente na Polícia Civil, mais especificamente direitos humanos. Vamos então, né? O que eu vou trazer primeiro aqui? Eu vou trazer, né? Eu fiz uma análise dos últimos concursos. Não estou falando 2013, tá? 2013 tem algumas disciplinas de direitos humanos também. Peguei aqui só 2021 e 2022 para os cargos de perito, escrivão, investigador e delegado. Tá? Independente do seu cargo da Polícia Civil, a matéria de direitos humanos é praticamente a mesma. Talvez no concurso ali de perito ou de delegado, principalmente de delegado, pode se cobrar um pouquinho mais aprofundado, mas não significa que escrivão e investigador a cobrança também foi bem aprofundada, foi bem pesada. Beleza? Vamos colocar na tela então aqui a matéria cobrada, né, as disciplinas cobradas, as convenções, os tratados. Quando a gente fala de direitos humanos, o que é isso, professor? O que significa? O que eu vou ter que estudar dessas disciplinas? Então deixa eu pegar para você aí, ó. Certo, então essas são as matérias cobradas aí nos direitos humanos, né? Deixa eu pegar aqui no início. Então nós temos aí ó, direitos humanos na Constituição, teoria dos direitos humanos, a DODH, que é a Declaração Universal, Convenção, tem várias aqui, tá? Eu vou tratar sobre cada uma delas, a gente vai explicar direitinho cada detalhe desse aqui. Quero mostrar a você também aqui o edital verticalizado. Então, o edital verticalizado, o Vale Concursos pega todo aquele edital da Polícia Civil e traz ele de maneira verticalizada para ficar mais fácil o entendimento, tá? Inclusive, esse edital verticalizado tá aqui abaixo para você na descrição do vídeo, ou abaixo do vídeo aí, para você baixar aí e ter um direcionamento legal. Vamos ver então o que o edital verticalizado ele traz para a gente com relação aí à matéria de direitos humanos. Deixa eu baixar, deixa eu descer aqui, percorrer todo esse edital, vou colocar na tela de novo para você aí, ó. Então, o edital na tela para você. Então, a gente tem aqui a língua portuguesa, temos aí a direito administrativo, civil, constitucional, direito penal, processual penal, e aí embaixo temos direitos humanos. Ou seja, nós temos 10 questões para todas as noções de direito: administrativo, civil, constitucional, penal e processo penal. E depois nós temos 10 questões só de direitos humanos, que pega essa parte aqui, ó. Então nós temos teoria geral dos direitos humanos. Quando a banca coloca teoria geral dos direitos humanos, o que isso significa? O que quer dizer? Ela pode cobrar princípios, características, né, os princípios dos direitos humanos, as características. Ela pode cobrar a afirmação histórica, então todos os tratados, os documentos importantes, bem como as suas datas,
bem como o que se refere a cada tratado. Se eu te falar, por exemplo, Tratado de Marrakech, Estatuto de Roma, o que que esse tratado internacional quer dizer? Ele está falando sobre o quê? Então, a banca FUMARC, ela cobra muito isso, né? Qual que é o principal ponto dito naquele tratado? A gente tem ainda, com relação aos direitos humanos, o processo histórico de construção, como eu falei, a estrutura normativa do sistema global e do sistema interamericano. Aqui ela pega mais a Convenção Americana, né, o Pacto da Costa Rica, ela pega sobre a Comissão e a Corte, mas ela pode pegar também aqui a Corte Internacional aí, que envolve a ONU. Pode avançar um pouco mais e cobrar também sobre o TPI, o Tribunal Penal Internacional. Então são pontos aí bem relevantes que inclusive já caíram. Aí nós temos aqui a Constituição da República Federativa do Brasil e os tratados internacionais. Então, o que é muito comum de se cobrar aqui? O artigo 5º, no seu parágrafo 3º, vem dizendo como é feita a incorporação dos tratados internacionais dentro do nosso ordenamento jurídico. E ela pode perguntar quais são os tratados que já foram aprovados com base nesse rito da Constituição Federal. Então, são coisas mais propícias que inclusive já caíram sobre direitos humanos. Temos ainda, aí ela foi um pouco mais específica, democracia, cidadania e direitos humanos. Direitos humanos, só esse tópico aqui, pessoal, ó, direitos humanos, minorias e grupos vulneráveis, mulheres, idosos, crianças, adolescentes, povos indígenas e comunidades tradicionais, pessoa com deficiência, LGBTQIA+, e refugiados. Só isso aqui, a FUMARC pode cobrar centenas, né? Centenas é muita coisa, mas muito mais do que 10 aí, tipos de normas e tratados relacionados a direitos humanos. Ela pode cobrar aqui simplesmente as leis federais, ela pode cobrar aqui a lei de racismo, Estatuto do Idoso, o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas é mais provável que ela de fato cobre tratados relacionados a esse tema, como por exemplo a Convenção contra a Tortura, tanto a Convenção da ONU quanto a Convenção da OEA, a Organização dos Estados Americanos, que é uma convenção regional. Ela pode cobrar também tratados relacionados à discriminação contra a mulher, discriminação racial, pode cobrar aqui o Estatuto dos Refugiados, pode cobrar ainda temas mais atuais, né, que as bancas têm cobrado bastante, com relação ao LGBTQIA+. Ela pode cobrar, por exemplo, sobre a forma de tratamento do público LGBTQIA+, dentro das unidades prisionais, ou até mesmo em uma abordagem policial, que são temas aí, entendimentos recentes, né, relacionados aí ao público LGBTQIA+, que pode aparecer nesse edital. As minorias, se você pegar, por exemplo, os índios, também pode ser cobrado alguma coisa relacionada a isso. Principalmente, né, a gente vê aí vários casos atuais sobre refugiados, pessoas que saem da Síria, pessoas que saem da Venezuela e de outros pontos do país aí, em busca de um abrigo, em busca aí de melhores condições de vida, haja visto uma perseguição política, uma guerra ou algo do tipo. Então, o que os direitos humanos, como direitos humanos, amparam essa categoria, este público, essas minorias? Então, aqui dentro nós temos vários tratados. Em alguns casos não existem tratados específicos, como por exemplo, o público LGBTQIA+, não existe um tratado específico relacionado a este público. Assim como também os índios, não existe um tratado específico. E ela pode perguntar isso. E se caso exista, qual tratado seria esse? Como, por exemplo, temos aí a Declaração dos Direitos da Criança, da ONU, a Convenção dos Direitos da Criança, da OEA. Então existem várias formas aí e vários tratados que somente, né, nessa linha aqui podem ser cobrados. Aí nós temos aqui a Política Nacional dos Direitos Humanos, também conhecido como Programa Nacional de Direitos Humanos, que é o PNDH. Aqui nós temos 3 PNDH no Brasil, 1, 2 e 3, tá? Ela pode cobrar. Quantos são? Eles foram instituídos em qual época, por qual presidente da República? No caso, por exemplo, PNDH 3, que é o nosso último, mas ela já cobrou também o 1, por exemplo, até o 2. Temos ainda Educação e Cultura dos Direitos Humanos, a Agenda 2030. A Agenda 2030 talvez não venha no seu próximo edital. Porque na época do último concurso, a Agenda 2030 ela era mais falada, ela estava sendo mais discutida. É uma agenda da ONU, onde a ONU coloca ali alguns objetivos a serem alcançados, algumas metas a cumprir
até 2030. Então, dentro disso, existem vários reconhecimentos, várias, como é que eu posso dizer, temas relacionados aos direitos humanos, que foi cobrado, inclusive, em mais de uma questão no último concurso que a FUMARC fez para a PCMG. E, por fim, segurança pública e direitos humanos. Aqui ela pode cobrar a própria Constituição Federal no seu artigo 144, como ela pode cobrar também, por exemplo, o uso da força, o uso de algemas, né, a súmula vinculante de número 11, que trata sobre o uso da algema, ela pode cobrar sobre o uso progressivo da força, ela pode cobrar sobre o código de conduta para os operadores da segurança pública, ela pode trazer um caso específico, onde tivemos ali talvez um julgamento relacionado ali a um policial, né, alguém da segurança pública que excedeu a força, abusou da força, ela pode trazer alguns temas relacionados a isso. Então, diante dessas linhas que nós vimos aqui, né, diante dessas pequenas linhas que nós vimos aqui, eu vou trazer para você agora, então, o que foi cobrado de fato, né, quais foram os documentos mencionados em cada uma das questões de todos os cargos, né, da PCMG, na qual a FUMARC fez aí este concurso. Então, vamos pegar aqui, deixa eu pegar para te mostrar, de fato, deixa eu mudar aqui, pegar aí para te mostrar estes cargos. Bacana? Então pronto, tá na tela para você. Vamos discutir, vamos aprofundar sobre cada um desses temas. Primeiro, direitos humanos na Constituição. Quando você fala sobre direitos humanos na Constituição, aqui a banca ela pode cobrar simplesmente o seu próprio artigo 5º, apesar que existe uma previsão no edital para cobrar especificamente a Constituição Federal, mas ainda assim ela pode cobrar aqui, como por exemplo, direito à vida, à liberdade, direito à segurança, direito à propriedade, dentre outros direitos. Pode cobrar ainda direitos sociais. Temos lá os direitos sociais, que inclusive já foi cobrado. Ela pode cobrar também aqui o seu artigo 5º, bem como lá o seu parágrafo 3º, que fala sobre a incorporação dos tratados internacionais no Brasil. Como é que se aprova um tratado internacional, aquele que versa sobre direitos humanos, qual a equivalência na hierarquia das normas. Nós temos a nossa Constituição Federal, que é a nossa norma máxima, né, a nossa lei máxima, podemos dizer assim, na pirâmide da hierarquia das normas. Os tratados internacionais que versam sobre direitos humanos, eles estão em qual categoria? Como é que eles são equiparados aí dentro dessa pirâmide? Então são assuntos que já foram cobrados. Aqui na teoria dos direitos humanos, ela poderia cobrar princípios dos direitos humanos, as suas características, as suas dimensões, que já foi conhecido como gerações de direitos humanos, primeira, segunda, terceira, entre outros. Hoje já se fala assim, sexta geração de direitos humanos. Primeira, segunda é um pouco mais cobrada, né? Hoje conhecido como dimensões. Para você ter uma ideia, o tema direitos humanos ele é tão amplo que a banca já perguntou simplesmente, né, já se caiu em prova aqui, por que não se chama mais geração? E sim dimensões de direitos. Até isso, né, já foi cobrado em prova aí com relação a esse tema de dimensões ou gerações de direitos. Aqui ela pode cobrar sobre a afirmação histórica, né, desde lá, né, muito antigamente, quando é que começou a se reconhecer, né, a Carta Magna, o habeas corpus, lá atrás, quando começou a se reconhecer de fato os direitos humanos, bem como aí a nossa Declaração Francesa, os direitos na época da Revolução Industrial, bem como aí até os dias de hoje, né, as principais normas aí relacionadas ao tema. Ela pode cobrar ainda simplesmente a nossa DUDH, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. São apenas 30 artigos. Ela pode cobrar aí a importância dessa norma, dessa declaração, essa recomendação, se ela tem força de lei, se ela de fato é um tratado, né, se ela tem ali no plano internacional, né, qual que é o respeito que ela tem no plano internacional, né, fazendo um salto aqui, ó, a nossa Carta das Nações Unidas de 1945, que é a carta que instituiu a ONU, que criou a ONU, que veio antes aí da nossa DUDH, pode cobrar sobre a nossa Carta das Nações Unidas, como já cobrou. Na verdade, tudo isso aqui já cobrou, tá, pessoal? Aí nós temos aqui a nossa Convenção Americana sobre Direitos Humanos, também conhecido como Pacto São Zero Costa Rica. Se ela pertence ao sistema global ou regional, que no caso é o regional, que é a OEA, mas mais especificamente aqui, o que geralmente ela cobra é a comissão e a corte. Então são as competências da comissão e da corte, bem como as características, quantidade de membros ou de juízes, é o mais comum de se cobrar aqui da nossa convenção. Temos ainda a Convenção sobre a Eliminação
de todas as formas de discriminação contra a mulher. Então aqui, se nós temos leis federais que protegem certos direitos, como por exemplo a lei Maria da Penha, a lei de racismo, a lei de tortura, o Estatuto do Idoso, é porque essas leis elas foram, né, de certa forma, extraídas de alguns tratados, algumas convenções internacionais sobre direitos humanos. Então, se você pegar ali a nossa convenção, né, que trata sobre a discriminação contra a mulher, você vai ver que muitas coisas da Maria da Penha, a Maria da Penha ela não cai lá expressamente na PCMG, e a PCMG, de fato, nem cobrou muito aí essa legislação. Mas se você já tem estudado, né, essas legislações federais, você vai ver uma certa semelhança. E também é interessante a gente saber as diferenças, né? O que é diferente aqui, o que de fato traz em cada uma dessas normas. Como eu falei, a Agenda 2030, né, uma agenda aí que são metas, objetivos aí a serem traçados até 2030 da ONU. Temos aí o PNDH, Programa Nacional dos Direitos Humanos, que no Brasil nós temos 3, né, o PNDH 1, 2 e 3, Estatuto dos Refugiados, bem como o seu protocolo facultativo. Protocolos são anexos, né? São anexos de determinadas tratados, convenções aí. Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, tá? Também aí já cobrado. Convenção contra a Tortura, beleza? Aí nós temos aqui tanto a Convenção a Tortura, que no caso é uma convenção da ONU, quanto a Convenção Interamericana para Prevenir e Punir Tortura. Por exemplo, temos aqui uma grande diferença. Na lei de tortura, o sujeito ativo, a pessoa que pratica a tortura, pode ser qualquer um. Né? Pode ser a mãe torturando o filho, pode ser o neto torturando o avô, pode ser, não precisa necessariamente ser um policial ou ser um servidor público. Já a nossa Convenção Interamericana, por exemplo, ela fala que tem que ser ali, ela já é um servidor público. Ali ela já especifica, né, que é o sujeito ativo é próprio, né? Então aqui nós temos até a categoria de tortura própria cometida por alguém aí, algum servidor público, alguém que tem o poder ali da guarda, de um preso e etc. Então aqui nós temos algumas diferenças. Então é interessante a gente estudar essas diferenças e o que de fato essa convenção traz aí, tanto a Convenção contra a Tortura da ONU, quanto a da OEA. Temos ainda a Convenção também contra racismo, tá? Tanto no plano regional, bem como no plano internacional, né? Tanto a OEA quanto a ONU trazem aí convenções que tratam sobre isso. Temos aqui o Tratado de Versalhes que instituía a OIT, Organização Internacional do Trabalho, sempre muito lembrado pela FUMARC aí, nessa matéria de direitos humanos. Tá vendo? Temos aqui, ó, mais uma convenção que trata sobre a mulher, então é diferente dessa primeira que nós vimos, né? Essa daqui já é algo mais específico da ONU, tá? E essa daqui, essa aqui já é mais algo específico da ONU, essa daqui já é mais regional, mas ambas protegem a mulher aí. Temos ainda a Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio, beleza? Então importante também, o TPI, Tribunal Penal Internacional, que está instituído no Estatuto de Roma. Então, quem é o tribunal, quantidade de membros, qual é a sua competência. Tribunal de Nuremberg, que trata sobre o Tribunal Militar de Nuremberg, que foi o pós-Segunda Guerra Mundial, já foi mencionado pela FUMARC em suas questões, e o Tratado de Marrakech, que é muito utilizado agora, né, um pouco mais recente, podemos dizer assim, mais recente desses tratados aí, o que aparece um pouco mais. Né? Não, eu coloquei aqui o Tratado de Versalhes, né? Também aparece, esse Tratado de Versalhes é muito cobrado também em prova. Beleza? Então é isso, pessoal. São os temas, né, que tratam aí sobre direitos humanos, todas os tratados, os diplomas, as recomendações que falam sobre o tema. Então, quando você for estudar direitos humanos, é muito importante que você percorra por todos esses caminhos aí. Lembrando que, como eu falei, essa nossa dica ela está sendo gravada antes do edital. Se porventura o edital vier com alguma coisa diferente disso, acrescentar alguma coisa, a gente vai fazer um outro aqui. Se não vier, eu vou simplesmente comentar aqui abaixo desse vídeo, olha, não mudou nada, veio idêntico, que é o provável, é o que deve acontecer. Talvez ali a Agenda 2030 saia, né, dessa relação, talvez ela acrescente aí o Tratado de Versalhes,
e a OIT ela acrescente expressamente, apesar que mesmo não acrescentando já foi cobrado. Então, às vezes acontece o quê? Acontece de cair, por exemplo, sobre o Tratado de Marrakech, Tratado de Versalhes, e o candidato querer recurso disso. Olha, isso não estava no edital, isso não tinha previsão no edital. Você não vai conseguir. Por quê? Porque quando a banca ela traz ali teoria dos direitos humanos, bem como a sua afirmação histórica, ela pode cobrar qualquer tratado internacional, ela pode cobrar qualquer diploma sobre direitos humanos, pode cobrar sobre o seu ano de criação, sobre o que fala, o que trata aquele tratado, são os pontos importantes aí. Bacana, pessoal? Então, eu espero que você realmente comece a levar a sério essa matéria tão importante. Todas, claro, têm a sua importância, mas o direitos humanos, ele foi uma grande pedra no sapato aí de muitos candidatos. Muitos ficaram de fora porque estudaram de maneira superficial matérias comuns em concurso, como a Convenção Americana, a DUDH, um pouco sobre princípios e características, mas existem uma série de tratados que também devem ser levados em consideração. E é claro, aqui no nosso curso você encontra todo esse conteúdo completo, bem atualizado para você, e assim que vier o edital, com todo o conteúdo atualizado também. Bacana? Aqui abaixo, não se esqueça, temos esse edital verticalizado e você consegue acompanhar todos os temas, né? Tudo aquilo que é cobrado de fato aí, de uma maneira bem simples, né? De entendimento, de uma maneira bem tranquila aí, para você estudar para o seu concurso. Só tá na tela para você aí, ó. Então tem toda, aqui no caso é o edital verticalizado do investigador, tá? Então baixa aí o seu edital verticalizado, você consegue aí fazer toda a planejamento de estudo, né? A quantidade de questões que você já resolveu, que você acertou e tudo mais. Show de bola, pessoal? Um abraço a você então. Bora estudar de fato para esse concurso da Polícia Civil. Não seja apenas um mero espectador, não seja apenas ali um coadjuvante nessa trajetória aí para a sua aprovação. Se você realmente quer ser aprovado nesse concurso, comece de fato a estudar de maneira profissional, batendo de fato todos os pontos que a FUMARC pode cobrar aí para você. Um abraço a você, grande estudos, né? Grande preocupação com estudos é o que eu desejo nesse concurso, né, com banca já excluída da FUMARC. Tamo junto, sucesso aqui, vale a pena. Valeu, galera, até mais!